Boa tarde. Novamente estamos aqui dando início a mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o capítulo 4 da obra Amor, Imbatível Amor. E hoje nós temos como tema o item Existências Fragmentadas, que, como o nome diz, existências divididas, conflitadas. E, como sempre, vamos fazer a nossa introdução comentando um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Vamos fazer aqui algumas observações para construir uma ponte com o tema que estaremos tratando nessa tarde. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. É o resultado das tentativas humanas de estabelecer caminhos que poderiam lhe trazer felicidade distantes da harmonia com as leis divinas. Como, aliás, estivemos, através de inúmeras encarnações, estabelecendo essas tentativas que sempre deram em frustrações, em dores, e que propiciaram a que tivéssemos que retornar à Terra, na maioria das vezes, para desfazer erros e tentar acertar um pouco os passos. Mas isso, graças ao Evangelho do Cristo, e que agora, à luz do Consolador prometido, que é o Espiritismo, nós somos habilitados com instrumentos para estabelecer uma renovação interior e uma atitude comportamental que evite tantos retornos à custa de desfazer as atitudes erradas. Essas atitudes erradas, aliás, têm tudo a ver com o tema que estaremos abordando sobre existências fragmentadas, que tem uma referência aos conflitos íntimos que trazemos do passado, delituoso, conflitivo, e que agora precisa ser ressignificado, alterado na sua base, alterado de forma profunda, no despertamento de consciência e de identificação com o eu interno, com o self, como nós temos estudado aqui nas obras de Joana. E Emmanuel, ainda abordando o tema, ele diz: somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. O padrão de Jesus aqui é uma clara referência ao equilíbrio com as leis divinas, cuja base maior, cujo alicerce é o amor. Então, só no processo de mudança que o Evangelho vai trabalhando dentro de nós, é que, habilitando-nos ao equilíbrio e à harmonia com as leis divinas, podemos, agora sim, estabelecer caminhos sem necessidade de corrigendas futuras. É a isso que essa introdução nos traz
para o tema que estaremos abordando nessa tarde, existências fragmentadas. Vamos agora para o primeiro tópico que separamos no slide inicial. O ego, utilizando-se de técnicas para mascarar-se, recorre com frequência a mecanismos sutis, quando se vê defrontado pelo dever de assumir responsabilidades que derivam dos atos insensatos, tais como transferência de culpa, autopunição. Então, esse tema inicia-se com esse parágrafo que nos convida às reflexões sobre as atitudes em termos de dissimulação, de armadilhas do ego, para tentarmos fugir à responsabilidade dos atos que tenhamos cometido. E nessas atitudes, a redundância maior está na metodologia de transferência de culpa e de autopunição. Todas duas atitudes que não resolvem nada e apenas criam perspectivas de esforço maior adiante. Como se dá isso? Podemos trabalhar na autoanálise nossa no que ocorre no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Afinal de contas, já há algum tempo somos beneficiados com as luzes da doutrina espírita. E esses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, em inúmeras passagens, em diversas das obras que compõem a série, é trabalhado reiteradas vezes a percepção da realidade espiritual de tal forma que saibamos separar circunstâncias, atitudes, ocasiões que o mundo de provas e expiações propicia e que alcança a qualquer um de nós, mas que não devem significar receptividade a desequilíbrios, a estados emocionais tormentosos. Lembramos agora, por exemplo, não poderíamos deixar de fazer referência a essa provação do Covid-19, que tem multiplicado muito o sofrimento na área da ansiedade e das depressões. Que para aqueles que encaram a vida do ponto de vista materialista, totalmente compreensíveis. Afinal de contas, é um tormento e é uma dificuldade de acréscimo ao mundo que já é de provas e expiações. Mas nós, aqueles que têm sido beneficiados com a percepção da vida em termos espirituais, de nós, como já dizia o apóstolo Paulo nas suas cartas, esperamos coisas melhores, atitudes e percepções diferenciadas. Então, nós não podemos responsabilizar a pandemia por estados emocionais de desequilíbrio e de perturbação que estejamos vivenciando. É isso que o texto aqui nos remete. É que essa atitude de transferência, de culpa, e que muitas vezes está associada à autopunição, porque vejam como funciona de forma desequilibrada a nossa mente quando nos afastamos do entendimento da experiência na Terra em termos espirituais. Vejam como funciona de forma absurda.
surge uma pandemia como essa que nós estamos. E que, encarada do ponto de vista do espírito imortal, e encarada com os valores que a doutrina espírita nos possibilita, é indispensável que a pandemia, os dissabores e o sofrimento que ela causa, a gente a perceba fora de nós. O que leva aos estados de ansiedade e até de depressão é quando se pega a pandemia e se joga para dentro de si. E o pior de tudo é que fica autopunindo-se de uma forma quase, diríamos, insensata, louca, porque a pessoa não é responsável pela pandemia, mas por encarar ela de uma forma desequilibrada, fica escolhendo estados emocionais que lhe trazem sofrimento de acréscimo, que aqui é chamado de autopunição. Já que eu não posso acabar com a pandemia está me causando sofrimento, aí eu acho pouco e imponho a mim mesmo mais sofrimento. Porque quando se opta ou se permite a estados emocionais de desequilíbrio, como a ansiedade ou a depressão, a pessoa está infringindo a ela mesma uma punição, no caso dessa pandemia, da qual ela não é a responsável, mas é responsável pelas escolhas emocionais que faz. E quando escolhe as emoções negativas, nesse momento o espírito é sim responsável por aquilo que está passando. Mas voltando aqui ainda ao texto, o ego utilizando-se de técnicas para mascarar-se. Mascarar-se, fugir da realidade. A realidade do mundo de provas e expiações, aonde a presença da morte, que pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento, independente de pandemia, é para ser um mecanismo de despertamento, de busca dos valores espirituais da vida. Mas aí, em vez de aproveitar a circunstância tormentosa que uma pandemia como essa causa, para buscarmos espiritualizarmos, mas numa atitude aí sim coerente, o ego utiliza-se de técnicas para mascarar-se. Não aceita aquilo que o mundo de provas e expiações coloca e foge, causando maiores transtornos para si mesmo. É isso que ocorre. Contextualizando esse texto com essa questão que estamos enfrentando no momento presente. Então, se vê defrontado pelo dever de assumir responsabilidades que derivam dos atos insensatos, tais como transferência de culpa e autopunição. Prossigamos. No primeiro caso, é de transferência de culpa. Torna-se-lhe mais fácil, racionalmente, fugir para a inocência e a fragilidade, direcionando acusações a outrem, do que enfrentar-se. Então é como, no caso, a pessoa responsabiliza, entre aspas, a tristeza que passa, o sofrimento que passa a pandemia é a culpada, não sou eu pelas minhas escolhas emocionais, essa é a forma que o ego escolhe de querer enfrentar as circunstâncias de dor ou de prova que o mundo oferece, sem abrir campo ao estado de renovação íntima ou de espiritualização. Aí torna-se muito mais fácil
culpar e responsabilizar os outros, as coisas, as circunstâncias. No segundo caso, que é o da autopunição, o recurso da autopunição castradora e infeliz, como anestésico para a consciência e liberação de um conflito, mesmo que gerando outros. Que é como estávamos explicando há pouco. No caso da busca dos estados depressivos ou de ansiedade. É uma tentativa de fuga, gerando outro conflito e outro problema. Ao invés de encarar a situação de forma equilibrada e do ponto de vista espiritual, se escolhe ou culpar ou autopunir-se, ou às vezes os dois. Não se resolvendo por lutar contra os impedimentos à felicidade, que é a harmonia interior, em identificação com os propósitos de elevação, vive fragmentariamente, tornando a existência um fadário de pesada condução. Então, o posicionamento ideal era o enfrentamento equilibrado do problema. Mas, em vez de assim o fazer, não se resolve por lutar contra os impedimentos à felicidade. E não percebe que a raiz da questão toda é a manutenção da harmonia interior, com identificação de propósitos de elevação. Porque todas as vezes em que a vida na Terra nos traz experiências amargosas, provacionais, é uma forma indireta das leis divinas propiciar o despertamento espiritual nosso. Nós estamos num período que há já algum tempo chamado de transição planetária, cujas provações coletivas, desde o tsunami no ano de 2011, 2010, para cá, como forma gritante de chamar a humanidade ao trabalho de espiritualização que vem sendo adiado de forma global há muito tempo. Mas voltando aqui ao texto, vive fragmentariamente, tornando a existência um fadário de pesada condução. É como, infelizmente, está acontecendo com a maioria das pessoas. E basta lembrar que mesmo antes dessa pandemia, a quantidade de suicídios que acontecia e acontece no mundo inteiro, um suicídio a cada 40 segundos, isso antes da pandemia, já era uma evidência clara de que o homem tinha e tem urgência do despertamento espiritual seu. E agora, mais ainda, com o surgimento do Covid-19. Somente por intermédio de uma resolução firme é que pode romper os fortes elos que o prendem aos sofrimentos desnecessários, mantendo a decisão de não se furtar às consequências e superá-las a qualquer preço. Então, mais do que nunca, nós somos chamados a termos uma resolução firme em termos espirituais, para romper com os elos que nos prendem, e aí vejam bem, aos sofrimentos desnecessários.
Porque o sofrimento, no caso da pandemia por si só é um sofrimento aí necessário para o despertamento espiritual. Mas quando se pega o sofrimento da pandemia e se gera ansiedade e depressão, aí é sofrimento desnecessário. E aí é sofrimento em cima de sofrimento. Como é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, provações voluntárias, desnecessárias. Prossigamos. Os valores psicológicos resumam das experiências humanas vividas antes, apresentando-se como tendências e conflitos, frustrações e egotismo, que se expressam no ser como recurso de segurança. Joana aqui nos faz refletir de que esses hábitos, essas tendências de fuga psicológica, quer pela culpa, quer pela autopunição, vêm de um passado de experiências repetidas nessa área que tivemos. E por isso, se não estivermos agora atentos, decididos a um despertamento espiritual profundo, retornam os condicionamentos psicológicos que facilmente podem nos levar para os processos de culpa e de autopunição, de não assumir a responsabilidade espiritual no momento em que vive diante dos desafios e provações que a vida traga. Prossigamos. O ser está destinado à plenitude, à autorrealização, embora os desafios e as dificuldades aparentes que lhe surgem durante o período de crescimento. Então, realmente, diante de tantas religiões, de tantas perspectivas de entendimento da vida do ponto de vista espiritual, a revelação espírita nos dá todos os instrumentos indispensáveis para que, mesmo enfrentando situações adversas, possamos manter intimamente um estado de harmonia, de equilíbrio com as leis divinas que propiciem a manutenção de um certo nível de plenitude interior, de autorrealização, mesmo enfrentando desafios e dificuldades que estejam surgindo ou não, porque elas, ao surgirem, passam a ser trabalhadas como instrumentos de promoção espiritual para nós, por utilizarmos elas de forma equilibrada, buscando soluções, acordando-nos ainda mais para a prática do bem, da caridade. Quando fazemos assim, conseguimos manter o nosso estado íntimo de paz, de plenitude. Os impulsos egóicos, remanescentes dos instintos básicos, devem ceder espaço às realizações conscientes, à diluição das mazelas e angústias, identificando a própria realidade. E aqui é bom compartilharmos uma informação que já foi trabalhada em algumas vezes. A percepção da vida, do ponto de vista espiritual que a doutrina espírita nos possibilita, não é uma espécie de fuga psicológica, nem de tentativa ilusória de enfrentar a realidade. Muito pelo contrário.
Enfrentar essa realidade que está aí, do ponto de vista materialista, é sim, enfrentar iludindo-se, sem ter a percepção real de valores e de fatos. Porque é o entendimento espiritual da vida proposto pela doutrina espírita que vai nos dar embasamento para enfrentar mazelas, angústias, dificuldades, sem nos desequilibrarmos. Como aqui diz o texto, identificando a própria realidade. Qual é a realidade? A realidade que de fato existe é a espiritual, é a permanente, não é a transitória, é a que apenas resulta da interação com os sentidos físicos limitados e atrofiados que nós temos. Então, voltando aqui ainda do texto, os impulsos egóicos remanescentes que ainda vêm do passado, dos instintos básicos, devem ceder espaço às realizações conscientes. É preciso estarmos nesse trabalho de renovação constante, contínua, do que pensamos, do que sentimos, do que refletimos, na construção de todo um alicerce íntimo, novo, agora com bases espirituais profundas. Como resultado, não é lícito culpar os demais, menos ainda manter a atitude autopunitiva masoquista. Nesse parágrafo bem curto que a obra traz, volta novamente a enfocar para nós a consciência de parar com essa loucura de estar culpando circunstâncias, situações ou pessoas pelos estados de desassossego íntimo que estejamos tendo. Toda vez que nos percebamos responsabilizar os outros ou as situações por estarmos revoltados, contrariados ou tristes, demos uma parada e reflitamos. Podemos, ao agir assim, estarmos em interações espirituais de desequilíbrio, em contato com as mentes espirituais desarmonizadas com as leis divinas, e que nesse período de provação coletiva tem se intensificado muito. Então, que possamos estar mantendo ao máximo um estado cuidadoso de percepção dos estados emocionais que nos ocorrem ao longo do dia, e ao perceber desajustes e tormentos ocasionados aparentemente por circunstâncias ou pessoas, paramos com isso. Porque, na verdade, isso é uma metodologia de fuga do ego, né? De disfarçar a realidade para não se abrir às buscas espirituais imprescindíveis. Então, não é lícito culpar os demais, menos ainda manter a atitude autopunitiva ou masoquista. Então, a atitude onde nós nos percebamos sofrendo e atribuindo o sofrimento a situações de fora, paremos com isso. Porque, na verdade, quando nos permitimos a isso, apenas estamos criando provações de acréscimos
e sofrimentos desnecessários. Qualquer tentativa de autopunição deverá ser substituída pela aquisição da autoestima, da boa orientação para o logro da saúde mental e comportamental. Então, aqui o texto ele é bem claro. Qualquer tentativa, qualquer hipótese que surge a circunstância da autopunição, ela deve ser substituída pela autoestima, que é o valor inverso, e da boa orientação para o logro da saúde mental e comportamental. Essa substituição da autopunição pela autoestima, ela deve ter como bases maiores a certeza da imortalidade da alma, a certeza da destinação pelas leis divinas de que todos nós temos a felicidade por destino ao qual não poderemos fugir mais adiante, e de que, mesmo sem perceber, no meio de tantos desequilíbrios e de tantas provas, as leis divinas estão funcionando perfeitamente. Então, ao assumirmos esse trabalho de autoestima, nós preservamos a nossa saúde mental e comportamental. E passamos de fato a ser os verdadeiros responsáveis pela aquisição de paz, de plenitude, de felicidade que estamos trabalhando dia a dia nessa direção. Vamos para o último item do nosso estudo dessa tarde. Face a qualquer tentação de transferir culpa para outrem, cabe a luta para assumir a coragem da responsabilidade, sem conflito, assim liberando a existência de fragmentação. Então, concluindo essa temática, o caminho para nos liberarmos de uma existência fragmentada trilha os caminhos aonde não há espaço para culpa nem para autopunição, mas sim espaço para autoestima, despertamento espiritual, integração com os objetivos maiores da nossa reencarnação. Quero lembrar a todos que esse vídeo depois estará disponibilizado no nosso canal no YouTube, e aqueles que puderem compartilhem essa informação no Facebook. Agradecemos muito. Uma boa tarde a todos.